Bom dia. Vamos ao nosso pão diário. E falando em pão diário, eu estou estudando a história das culturas antigas. E sempre, em todas as épocas, em qualquer história de todas as nações, todas as culturas, sempre houveram homens que se destacaram. Deus sempre fez questão de, em cada época, ter alguém que viesse destacar. E aqui das culturas mais antigas, fala de como andar com Deus. Diz assim que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de tantas incertezas de época, de tantas tristezas e política de descrédito, Noé ainda confiava em Deus. Diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E Deus então reduz a taxa de vida. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Imaginemos nós. E viu Deus a terra, eis que estava mais uma vez corrompida. Porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de corrupção, cheia de maldade. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás o comprimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta madeira farás de 13 côvados de comprimento da arca, de 50 côvados da sua largura e 30 côvados da sua altura. E farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhes andares debaixo, baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trarei um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que é na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Deus separando alguém, fazendo alguém destaque em época, para que as futuras gerações viessem a temer a Deus e ter um legado, ter um histórico. Nós comemoramos aqui a semana que passou a independência do Brasil. Em época, Deus também permitiu que alguém se destacasse, apesar que a terra se corrompeu novamente, porque politicamente nós estamos corrompidos, e Deus mais uma vez está levantando alguém para que venha mudar a história da nossa nação. Agora, independente da história da nação e a sua história, será que você tem se deixado ser levantado por Deus para mudar a história da sua família? A cultura que você tem familiar? Diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move na terra e todos os peixes do mar, na vossa mão
os entregarei. Então Deus está dando um legado a Noé, Deus está dando ordens, Deus está dando a Noé domínio sobre tudo que ele próprio havia criado. E ainda diz assim: mas vós frutificai-vos, multiplicai, povoai abundantemente a terra, multiplicai nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: eis que eu estabeleço um concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Então Deus estabelece um pacto, uma aliança com Noé e todos os seus dependentes após ele. Nós temos uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança conosco. O problema do ser humano é que ele não procura conhecer a sua história, não procura conhecer a sua cultura e quer viver. Como eu vou viver sem saber quem eu sou? Eu recordo de um discurso ainda do falecido Tancredo Neves, que foi presidente por dias. Ele dizia assim: um povo que não conhece o seu passado, ele não tem a mínima condição de chegar ao futuro. Ele estava correto. Ele estava correto. Nós precisamos conhecer a nossa história, a nossa nação, a nossa cultura. Agora, falando de você, pessoal, conheça seus familiares, conheça você, o seu histórico, para você ter um futuro. E o nosso futuro está em Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um bom dia e a paz. Shalom.